Olá, hoje eu vou falar para vocês do poder do divórcio, né? Isso parece que o divórcio é bom, né? Mas vocês vão ver que não. Pelo menos até então eu ainda não me acostumei com a ideia. No caso aqui eu falo que do poder do divórcio foi para a salvação da minha alma, porque é, eu falo aqui, né, a minha intenção aqui no canal é mostrar como que Deus tem curado a minha alma, e isso em forma de gratidão, né? Porque o que Deus quer é que a gente ajude outras pessoas, né? Então esse que é o meu objetivo, a minha missão. Bom, eu fiquei casada há 15 anos, mas eu acredito que com 4 anos já de casada, eu já tinha, minha vida era um caos. Na verdade, gente, antes de casar, uns dias antes, eu sentia no meu coração que não era para eu casar. Eu li um livro, comecei a ler o livro, As 5 Linguagens do Amor. E ali me fortaleceu ainda mais. Foi num curso, que a gente tinha que fazer um curso para casar, né? E o pastor pediu para ler esse livro. E uma pessoa também que me amava muito, ela falou comigo que não era para eu casar. Mas, empolgada ali com a festa, que estava tudo, né, preparado, eu segui em frente. Então, quando eu estava com 4 anos de casada, eu tive minha primeira filha. E eu vivia já num caos, assim, tão grande. E eu tô falando de mim, né, não é do meu ex-esposo. Que eu vi um dia minha filha se apresentando na igreja, ela estava cantando. E aí eu olhei assim para ela e eu falei assim: Senhor, me ajuda a viver para cuidar da minha filha. De tão difícil que tava. E depois disso, então eu segui aí mais 10, 11 anos. E para mim, assim, eu fiz de tudo. Eu sou extremamente persistente, né? Talvez até teimosa, mas eu tento pensar que sou persistente em corrigir isso um pouco em mim. Sou muito 8 ou 80, né? E isso fortaleceu também, porque eu sou da área da saúde, sou farmacêutica e farmacêutica é assim, ou é ou não é. Não existe mais ou menos, não existe meio termo, não existe eu acho, né? E eu tentei tudo. Fiz cursos, tentei conversar, mas do jeito errado, né? Hoje eu vejo que do jeito errado. Na época, por isso que eu me perdoei, e Deus também me perdoou, porque eu fazia dentro daquilo que eu conhecia, dentro do que eu estava vivendo, né, das circunstâncias, das minhas dores, né? E, e errado também porque eu não deixava Deus agir. Eu estava conhecendo Deus, mas eu não deixava Deus trabalhar, sabe? Eu achava que eu que tinha que fazer. Eu aprendi assim, né? Que eu que tinha que fazer. Eu não deixava Deus agir, sabe? Que é orar, entregar nas mãos de Deus. Não fazia isso. E, e tudo assim, né? Tudo cooperou para o que eu tô vivendo agora, que foi a salvação da minha alma, né? Hoje eu nem vejo mais, eu tô tão curada que eu não vejo
problema na minha história, sabe? É como era a vontade de Deus, eu acredito que igual Jonas lá, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para o outro e mesmo assim aconteceu, teve salvação, né? Então, tudo se aproveita, sabe? Mas eu sofri demais. Nossa, eu senti muita dor, eu senti muita tristeza, muito perdida. E tudo foi eu mesma, sabe? Não é o meu ex-esposo, né? Porque ele tinha as dores dele, os traumas. E aí foi o meu outro erro, né? Que foi sempre achar que ele era o problema. Ele achava que eu era o problema e eu achava que ele era o problema. Só que eu sempre me movia, sabe, para isso melhorar. Sempre me movia, mas eu sentia muito medo. Medo de estar errada, medo de estar fazendo errado, mas eu fazia. Mas sempre focada nele. Sempre olhando que ele estava errado, que ele tinha que mudar. E eu fiquei lá antes de casar. Deixei a Valquíria lá, quietinha lá. A Valquíria não existia durante o casamento. E eu sempre fui uma ótima mãe. Eu me dedicava ao máximo à minha filha. Sempre muito ocupada, muito. Eu sempre ou estava estudando, né? Fiz mestrado, doutorado, trabalhava, dava aula, tinha casa, tinha minha filha, tinha o casamento e tinha eu, mas eu não existia, né? E eu fiquei lá atrás e me achei ano passado. E sempre o que? Isso era para fugir de mim, né? Por isso que eu me fazia tanta coisa, né? Igual teve uma vez que eu parei para pensar não, Deus me fez pensar porque que eu trabalhava. E, e aí eu sentei para fazer os cálculos e o que eu ganhava não justificava eu trabalhar, não sobrava nada. Porque eu tinha que me arrumar, porque eu gastava com carro, com gasolina, minha filha tinha que ficar numa escola particular, eu tinha que ter alguém que me ajudava em casa, então não justificava aquela minha ocupação, né? O trabalho não justificava. Mas Deus tentava, né, me mostrar, mas eu estava cega, eu não conseguia ver. Deus sempre quer ajudar, mas a gente tem que estar disposto a ouvir, a enxergar. E eu ouvia, enxergava do meu jeito. E aí eu tomei a decisão do divórcio, né? Acho que o meu ex-esposo tinha muito mais motivo para divorciar do que eu. Mas enfim, não foi fácil. Nós foram anos, porque eu sentia muito medo. Medo dessa vida, né, do divórcio, que eu nem imaginava. Você só sabe se você passar. É muito difícil ser divorciado. É muito difícil mesmo. Mas hoje, se eu colocar na balança, hoje, né? Tá fazendo 2 anos que eu tô divorciada. É entre o péssimo e o ruim. Péssimo quando eu tava casada e ruim divorciada. Então, entre o péssimo e o ruim, eu escolho o ruim, né? E pelas oportunidades que eu tive com o divórcio, as oportunidades de me
de ser salva, porque dentro do que eu vivia, eu jamais ia conseguir olhar para mim como eu tenho olhado hoje. E eu, no final, assim, do meu casamento, eu tava casada pelos meus filhos, sabe? Isso aí me dói muito, porque eu sei que isso acontece demais. E os meus filhos sempre foram a melhor coisa, assim, da minha vida, e ainda são. E um dia caiu a minha ficha que eu pensei assim, que exemplo que eu tô dando para os meus filhos? Porque eu e meu esposo, a gente já vivia assim, indiferente, né? Quando a gente falava, era sem paciência, assim, dava um péssimo exemplo para eles. Então, dentro de casa, a gente era uma coisa, uma frieza. E aí, quando a gente saía, a gente fingia um teatro, né? Tanto é que depois que a gente se divorciou, as pessoas não acreditavam, né? De tanto assim. E também para Deus, né? Dentro da igreja a gente era uma coisa e para as pessoas, até para a família, a gente era uma coisa e para os nossos filhos, quem que a gente estava sendo? Que modelo de casamento é aquele que eu estava passando para os meus filhos, que já estavam entendidos, né? Grandinhos já, um com 12 e o outro com 7. E aí isso começou a me incomodar. E era o que me prendia ainda a continuar a estar casada. Porque eu ficava pensando, né, dos filhos, longe do pai, longe da mãe. E aí eu comecei a orar a Deus, orar, pedir ajuda a Deus para me sustentar, para me ajudar a fazer a escolha certa. E isso aí me ajudou um pouco a tomar a decisão. Só que é muito difícil, gente, é muito difícil tomar essa decisão, porque eu ainda o meu discurso sobre o divórcio é o seguinte: para mim, ninguém quer se divorciar. Para mim, o divórcio não é uma escolha, sabe? O divórcio para mim é uma falta de opção. E a gente não consegue ver o que vai vir depois, né? Mesmo eu tendo meu pai e minha mãe divorciados, eu não conseguia ver o que tinha por trás disso, né? Acho que aquela dor ali, né, da separação, a dor do seu sonho, né? Meu sonho era ter uma família. E você fica focado muito naquilo ali. A gente foca muito nas coisas negativas, né? Na verdade, é meio difícil quando você também tá se separando, você vê alguma coisa positiva. Eu não via nada. Eu só via ali que era menos pior para os meus filhos depois de adulto. Um exemplo de um casamento, né, fingido, do que talvez passar pela, por esse processo, né, que eles estão vivendo, de ficar ora longe da mãe, ora longe do pai. Então, assim, não tem nem como a gente mensurar, né? A dor, não tem. As decisões. E eu ainda vivia a questão de Deus. Ai, meu Deus, será que Deus quer isso? Eu ainda nem tô certa disso até hoje. Às vezes eu me pergunto assim, ai, será que Deus queria que eu me divorciasse? Ou ele atendeu o meu pedido? Porque um dia eu falei para Deus, eu não aguento mais.
Falei pra ele que eu não aguentava mais. E aí ele me deu o aval, falou que eu podia separar. E eu falo pra vocês que mesmo assim, passando por todo aquele processo, né, de separar de casa e documentos, né, sair o divórcio, eu ainda tinha esperança, sabe? Eu ficava assim, ai, vai que cai a ficha, né? No meu ex-esposo, ainda continuando pensando nele. Isso foi ano passado, tem um ano isso que eu pensava assim. E, quer dizer, eu ainda estava pensando nele, culpando ele. E eu não achava que eu tinha contribuído, não, né, no meu casamento para ter acabado. Aí no ano passado, eu conto isso nos outros vídeos, né? Quando eu vi que eu continuava mal, que eu ficava, já tinha um ano, eu falei, ué, mas tô divorciada e a minha vida continua difícil. Tava vivendo a escassez com os meus filhos, nossa, foi um ano muito difícil da minha vida. E que com certeza, né, vai gerar algum trauma para os meus filhos, mas de qualquer forma eles vão ter, né? Porque é das nossas dificuldades, né, que a gente evolui. Então todo mundo tem que ter de alguma forma. E, e aí eu comecei a questionar. E até então, depois de um ano, durante um ano de divórcio, eu focava nos meus filhos, na nossa sobrevivência, e estava muito mal, um pouquinho menos, né, do que antes, quando eu estava casada. E questionando por que eu continuava daquele jeito. Aí até que pedindo a Deus direção, né, orientação, aí Deus foi me mostrando que eu tinha que me olhar, me cuidar. Aterrisei no planeta Terra de que eu tinha muita responsabilidade sobre o meu divórcio, não culpa, responsabilidade, nem na decisão do divórcio, na trajetória do casamento ruim. E aí, quando essa ficha caiu, aí eu, aí eu comecei a me movimentar a meu favor. Porque durante esse ano eu era o resto, eu me olhava como o resto. E o que que eu faço com esse resto de mim? E aí eu descobri que o resto hoje é uma joia. Hoje eu sei que eu sou uma joia. Falei isso no vídeo anterior. E foi muito rápido, porque quando a gente pede uma coisa que Deus quer, Ele faz rápido, né? Porque eu acho que a gente já tem, assim, a consciência de que a gente pode receber aquilo. E aí foi em fevereiro, eu comecei a orar a Deus, né, sobre essa questão, e olhar para mim, e eu falava, Senhor, eu aprendo rápido, me ensina rápido, eu quero sair disso rápido. E, gente, hoje eu sou outra pessoa. Não assim que mudou a minha vida em relação ao dinheiro, como foi no primeiro ano depois do divórcio, né? Que eu falei que eu vivi na escassez. Podia ter sido melhor, mas eu podia ter pedido ajuda, meu pai, mas ele já me ajudava e assim, a gente tem que sempre tá atento, né, pro futuro, a gente que tem os filhos. Então, eu pensava, eu não posso ficar pedindo demais, porque a qualquer momento eu posso precisar muito, né? Então, tinha que ter ali, me resguardar. Então, a gente viveu um ano muito limitado.
muito limitado mesmo. Então, assim, não é que mudou a questão financeira. Hoje eu já tenho um pouco mais de independência do meu pai. O que mudou é isso, continua apertada, mas não dependendo dele mais. Não dependendo dele, assim, na rotina, né? Que eu ainda moro na casa dele, por poucos dias, eu creio. Então, não mudou a questão financeira, não é o dinheiro, eu que mudei. E também eu falo que essa escassez, ela ajudou eu olhar para mim. Porque quando a gente tá vivendo uma vida assim, mais abundante, né? Acho que fica mais propício pra gente não olhar pra gente. Sei lá, talvez seja o meu perfil, mas eu acho que isso ajudou, assim. E graças a Deus, os meus filhos passaram bem, estudaram, né? Tinha o necessário para poder ser conduzido, né, nesse tempo. Acho que eles não tiveram nenhum, nada assim muito significativo. Não vejo mudança de comportamento. Na escola não teve também. Sempre que acontecia alguma coisa, a gente conversava. Então foi tudo bem tranquilo assim em relação às crianças, né? Eles continuaram vendo o pai sempre, mesmo, né? A minha filha vê o pai todos os dias, o meu filho vê também ele, o pai quase todos os dias. Então, assim, foi bem tranquila essa condução, assim. Eu só pequei em demorar para conversar com eles, mas é porque o que eu falei, eu tinha uma esperança ainda de, sei lá, de que podia acontecer um milagre, mesmo eu tendo consciência, né, dos meus sentimentos, que era muito difícil, porque uma coisa que, pelo menos para mim, que a gente não pode perder é a confiança. Para mim, a confiança é muito importante. E eu tenho esse perfil de que sempre que eu recebo as pessoas, qualquer pessoa, eu recebo com 100% de confiança. Mesmo que alguém venha e me fale, ó, cuidado, essa pessoa é assim, 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 assim. Eu falo assim, não, mas é o meu olhar sobre essa pessoa. Então, eu sempre recebo a pessoa com 100% de confiança. Ela vai perder, né, se ela agir de forma contrária. Então, para mim, a confiança é muito importante, né? E aí, esse ano foi maravilhoso. Eu comecei a olhar para mim, me cuidar e tal. E quando que acabou a minha esperança desse negócio do casamento? Foi um dia que o meu filho falou assim, mãe, gente com 8 anos. Ele falou assim, mãe, tem um ano que eu te perguntei por que você e o papai terminaram. E você falou que eu ainda era pequeno para poder entender, que era uma coisa de adulto, que uma hora você ia me entender. Aí ele falou assim, mãe, eu sou da família e eu já posso já entender. Tenho 8 anos. Aí eu falei assim, tá bom, filha. Aí tava mexendo na bicicleta. Eu falei, então tá, hoje a gente vai conversar. Me dá só um tempo que eu preciso pensar como que eu vou falar com você. Aí ele ficou brincando lá e eu sentei, fiquei pensando. Porque eu falei, eu preciso ser sincera, preciso ser verdadeira com ele. Mas eu preciso falar de uma forma que não vai machucar. E aí eu pensei ali por um tempinho, uns 40 minutos, eu acho. E aí eu formulei a resposta, chamei ele, expliquei, falei a verdade, pedi perdão por eu não ter falado antes.
Expliquei o motivo de eu não ter falado antes, falei com ele que era isso, que ainda tinha esperança, né, de voltar, mas que tinha que haver um milagre e que e lembrei ele, lembra como era? Porque eu lembro que os meninos, eles até tinham, não tinha muita atenção nossa, sabe? Porque era tão, o ambiente era tão pesado que a gente não tinha tempo de amor para eles, para brincar, para conversar. A gente sempre estava ocupado, pesado, né, com aquilo ali. E aí hoje, eu acho que eles até percebem isso, que eles, quando eles são comigo, eu tenho toda a minha rotina, mas eu hoje eu consigo ser mais cuidadosa nisso. Eu sempre tenho um tempo para eles. Por mais que isso seja desafiador para mim, uma hora eu vou falar para vocês sobre isso, que é uma hora também, porque eu tô entendendo isso agora, que tô sendo curada sobre isso, eu já consigo, eu tenho consciência de ter um tempo de qualidade para eles. Então é um desafio e eu luto para isso. É a questão da escola, mas é a questão também de brincar, de ouvir, de fazer coisas que eles gostam. Então eu tô muito mais presente hoje na vida deles do que antes. Antes eu estava ocupada em resolver o meu ex-esposo, que era o problema do casamento, né? E ele também. Eu vejo que ele tá mais presente, né, na vida dos meninos, assim, de dar atenção, de conversar, porque ele é um bom pai, ele é amoroso e eu aprendi muita coisa com essa questão do divórcio em relação ao casamento, para ficar assim mais fluido também a questão, né, das crianças, igual o pai, as crianças têm pai, têm a mãe, porque nós somos diferentes. O pai dá coisas e a mãe dá outras coisas. Eu acho que uma das coisas principais, a mãe sempre volta o filho para ela, para dentro, e o pai sempre volta o filho para o mundo. Então, se eu ficar muito com eles, né, só para mim, eles vão ficar com falta de aprender a olhar para o mundo. Então eu tenho que ter consciência disso. E isso me faz sofrer menos quando eu fico sem eles, né? É o ninho. Um dia eu aprendi, a menina explicando isso, uma divorciada. O ninho do pai é diferente do ninho da mãe. Igual agora a gente tá no período de férias, eles estão com o pai. Ai, gente, já tem 11 dias que eu não vejo meus filhos. Ai, como é difícil. Mas aí eu lembro assim que eles estão no ninho do pai. E eles têm aqui o ninho da mãe. E eu tenho muito cuidado quando eu faço com eles, porque quando eles saem, às vezes para ficar só um fim de semana, e às vezes quando eles saem só para ficar um fim de semana, eu já sofro. Eu choro, eu não consigo não chorar. Aí eles, ai, mamãe já vai chorar, mãe não chora. Mas eu não consigo, mas eu explico para eles. Eu falo, eu tô chorando porque eu vou ficar sem vocês. Mas a mamãe, no fundo, a mamãe tá com o coração feliz, porque vocês vão ficar com o papai, porque agora vocês vão ficar no ninho do papai. E aí eu sempre lembro, falo para eles que seja um fim de semana maravilhoso, de muitas gargalhadas, mas não é fácil não, não é fácil. Fica um vazio. Mas aí eu aproveito, sabe, para me ocupar de mim, de fazer coisas que eu preciso pensar, porque eu penso quando eles estão para a escola, né? Eu me divido assim, na hora que eles estão para a escola, eu faço coisas que eu tenho que raciocinar. E aí, quando eles estão comigo, eu faço mais coisas na prática, até para eles aprenderem, né? Colocar aquilo para funcionar. É porque eu vivo no sítio, então a gente faz coisas do sítio. Então eles vão, me acompanham naquilo para eles poderem aprender também, né? Porque querendo ou não, depois eles vão ter que pelo menos administrar isso.
Então, o divórcio, ele me salvou, a minha alma, né? Podia ter acontecido durante o meu casamento, mas eu não tinha condições. Eu sei que não tinha como, mas eu te falo, era assim, dentro da minha história, né? Mas eu te falo, luta, mas luta com Deus, deixa Deus fazer. Nossa, a mulher ela é tão poderosa nesse sentido. O que você pede para Deus, quando você quer que o seu esposo faça uma coisa que ele não concorda com você, ou que você acha que ele não vai concordar, pede para Deus falar com ele. Que Deus fala com ele e ele faz. Né? E sempre num diálogo em que vocês têm que tomar uma decisão, se ele não concordar com você, deixe ele seguir naquilo que ele está decidindo, que ele escolheu, porque a responsabilidade é sempre do homem, um casal. Ele escolhe, ele tem o poder de escolher, porque a decisão, as consequências da escolha vão vir sobre ele. E se a sua decisão não é igual à dele, ore a Deus. Ai, Valquíria, mas eu não sou crente, não vou na igreja, não tenho religião. Fala com Deus, orar é falar. Orar é você conversar com sinceridade com Deus. Se ajoelhar ali em sinal de reverência, né? Porque Ele é poderoso. É hora que você diz, Senhor, olha, eu não sou nada, o Senhor é tudo, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não estou conseguindo isso, estou conseguindo convencer ele, mas eu vejo que está errado, que não vai dar certo, ele não está vendo. Mostre para ele que Deus faz. Sabe, o meu maior erro, eu acho, foi esse. Foi não colocar as coisas na mão de Deus e deixar na mão de Deus. Porque a gente coloca e aí a gente ora, coloca e vai lá e começa a fazer. Ah, então eu coloquei e tirei. Colocar é confiar, esperar que Deus vai fazer. Ele vai fazer o melhor. Às vezes a escolha que ele está fazendo, seu esposo, é a melhor e a sua não é. Então vai dar tudo certo. Agora, se a sua for a melhor e ele não te ouviu, Deus vai trabalhar de forma que ele mude de ideia ou que ele veja depois com as consequências de que você estava certa. E na próxima vez que ele te perguntar, ele vai dar mais atenção para aquilo que você está colocando. Ok? Então, reforçando, não acho que o divórcio seja uma escolha, é uma falta de opção. E o divórcio foi, no meu caso, uma oportunidade para eu saber que eu tenho alma, né? E para eu cuidar de mim. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Fique na paz e até a próxima.